Olá, acadêmicos de jogos motores. Gravo esse vídeo para dar um retorno para você sobre as atividades diagnósticas da unidade 2. Então, tinha uma primeira questão que era uma série de perguntas, tá? Nessa atividade diagnóstica 1, eu vou fazendo a pergunta e eu respondendo. Então, perguntava, primeiramente, todas as gerações jogaram os mesmos jogos? Então, não, as gerações jogam jogos diferentes, tem alguns que se mantêm, que passam de geração para geração, por isso são tradicionais, mas a ideia é que nem sempre as gerações jogam os mesmos tipos de jogos. Há jogos que existem hoje que não se tinha, por exemplo, em outros séculos, né? Os jogos praticados há tempos atrás são os mesmos que jogos hoje em dia? Não. Então, de alguma maneira, essa primeira e segunda pergunta sendo semelhante, a ideia é que não. Podem ser, mas não necessariamente são os mesmos, né? Há pessoas de regiões, de outras regiões que experimentam jogos diferentes, então sim, como vocês viram no livro da disciplina, há regiões do mundo que têm jogos característicos, né? Tanto, por exemplo, a amarelinha tem diferentes tipos de jogos de acordo com o país, há jogos muito esportes, inclusive característicos de determinados países. No Brasil, né, as próprias regiões do Brasil têm jogos que são peculiares das suas regiões, como tem no material da disciplina. Os mesmos tipos de jogos são praticados tanto por homens quanto por mulheres? Então, não dá para fazer essa afirmação. A gente sabe que tem jogos que são muito característicos e muito peculiares, né? Vejam, por exemplo, se a gente vamos pegar o caso do esporte da bocha. A bocha na região noroeste do Rio Grande do Sul, ela é muito habitual de se ver aos sábados à tarde homens se reunindo para jogar bocha. E não é comum se ver mulheres que se reúnem para jogar bocha. Mas, por outro lado, o bolãozinho, por exemplo, é um tipo de jogo que é muito popular em algumas cidades do interior do Rio Grande do Sul e praticado por mulheres, né? Então, e aí se a ideia a outra pergunta era, historicamente, homens e mulheres sempre jogaram os mesmos jogos juntos? Então, não, nem sempre jogaram. Alguns no caráter mais masculino, outro mais feminino. Atividade diagnóstica 2 eram 3 perguntas, em que a primeira perguntava se você considera que é importante manter ou preservar os jogos populares e tradicionais, né? Então, sem dúvida, é fundamental a ideia de manter os jogos dizem dos povos, dizem das culturas. Crianças, jovens, adultos têm o direito de ter contato com a parcela do que foi produzido historicamente pela humanidade, e os jogos são uma importante parcela. É um produto, digamos, reconhecido pela Unesco como um bem imaterial da humanidade, então as pessoas têm o direito de aprender sobre, de vivenciar, criar, recriar vários jogos motores. E a educação física é uma área que é responsável por isso. Isso está na conta da educação física fazer isso, por isso que vocês acadêmicos precisam se apropriar disso para dar conta, tanto nos espaços fora da escola como na própria escola, como um direito das pessoas, né? Em organização de eventos de lazer, festivais, entre tantos outros. O que pode ser feito para os jogos antigamente não se pegou tempo? Bom, então no final da minha primeira resposta já responde aqui. A ideia de movimentá-los, de fazer adaptações, de fazer eventos, oportunizar as pessoas ao contato, à recreação, à passagem de uma geração para outra é algo fundamental para que os jogos não se percam e as próximas gerações saibam o que aconteceu no passado, assim como o que está sendo produzido hoje enquanto jogos, né? E uma última pergunta eram afirmações para vocês relacionar quanto aos conceitos de jogos tradicionais populares. Então a primeira dizia: jogos criados tempos atrás, que ainda hoje são praticados em alguns lugares ou que acabaram se perdendo com o tempo. Então esse é o conceito de jogos tradicionais. E a outra afirmação, jogos praticados regularmente em uma determinada modalidade que fazem parte da cultura corporal desse lugar. Então a segunda se refere aos jogos populares. O que é interessante perceber é que um jogo motor ele pode ser tanto popular quanto tradicional, à medida que ele atende esses dois quesitos, né, que eu li. Mas também um jogo ele pode não ser popular e nem tradicional. Então basta pensar que os jogos que são criados hoje, os jogos criados atualmente e não têm uma prática habitual para um determinado grupo, ou os jogos que serão criados futuramente, eles não são nem populares e nem tradicionais, tá bem? Então, fechamos a unidade 2, então a gente está aí na metade da metade para o final da disciplina.
encaminhe as perguntas a vocês, se vocês ficaram com dúvidas, o fórum está lá, a Vanessa e eu olhamos praticamente todos os dias, então a gente está à disposição de auxiliar vocês nas dúvidas que vocês tiverem, tá bem? Forte abraço para vocês e vamos lá estudar bastante para a próxima unidade.